assistiu alguma coisa, Martins? O meu problema é com o Cristiano Silva lá. Podcast dos dois. Muito prazer, Jason Lisboa, seu dispor. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta nesta sexta-feira com mais uma edição dos Dois, podcast dos dois, toda sexta-feira uma história diferente, um convidado especial e não vai ser diferente nesta sexta-feira onde estamos recebendo um grande convidado, Cristiano Silva. Não é você o convidado, você já faz parte deste programa. Tudo bem, Cristiano? Como é que estamos? Tudo bem, Jason? Tudo certo? Maravilhosamente bem, com a presença desta pessoa que para mim é um dos maiores artistas, personagens, porque o cara é advogado, já foi jornalista, é diretor de cinema, teatro, ator, diretor, enfim, tem um currículo maravilhoso. José Vitor Castiel. Opa! Ou Zé Vitor Castiel, ou Vitor José Castiel, porque esse é o nome de batismo. Ou Zé. O Zé. Assim, ó, primeiro, Tudo tudo bem, eu queria agradecer muito o convite. Eu não podia negar um convite. O Jason eu conheço de nome, a gente não se conhecia pessoalmente. Pessoalmente mas não. o Cris é um cara que sabe, que eu acompanho ele há muitos anos, eu admiro demais. Então, Eu que te admiro mais aí, te acompanho. Então, eu acho que é o tipo de jornalismo esportivo que vocês fazem, é uma coisa que me agrada demais, assim, que é a coisa informativa e realmente isenta, né? E eu não podia negar. E admito que estou bem assustado, assim, porque é a primeira vez que eu saio de casa para ir para um estúdio. Boa, assim, boa. Mas eu já notei que vocês têm todos os protocolos aqui e tal. Temos. E isso é muito bacana. Então, acho que a gente pode bater um baita papo legal aqui. Vai e tal. ser, não Vai tem a ser. menor dúvida. E com relação ao nome, sim. O meu nome é Victor José Cibele Castiel. Tá? Então, eu tenho o nome do meu pai nas pontas, Vitor Castiel, e do meu avô materno no meio, José Cibele. Tá? Quando eu era guri, toda a minha família me conhece por Zezé. Zezé. Que não é do biscoito, mas é... Não é do biscoito, até porque eu não, né? Enfim, de repente alguém vem e passa a mão em mim. Né? Olha aí, ó. Isso é um spoiler do que você vai encontrar daqui pra frente. Sabe que eu... Passa a mão e sai Sabe- correndo. Sabe que eu quase marchei 30 mil por causa disso? Calma, segura. Bom, aí o que acontece? Que todo mundo pode imaginar que pelo fato de eu ter adotado, de eu ser ator, né? De eu trabalhar como ator há muitos anos, que eu tenha mudado meu nome para Zé Vitor, né? Como um nome artístico. Sim. Mas isso não aconteceu, na verdade. O que aconteceu é que eu estudava no colégio Farroupilha, quando eu era guri, ali eu tinha 7, 8, 9, Sim. 10 anos, por aí, e tinham 2 Zés na minha aula. Era eu e o Zé Ricardo. Então, todos me chamavam de Zé, mas às vezes dava uma confusão. E um dizia, o Zé, aí ele dizia, qual Zé? O Zé Ricardo? Não, o Zé Vitor. Fechou. Ficou Zé Vitor. E aí eles começaram a me chamar de Zé Vitor, entendeu? Então eu comecei muito antes de começar a fazer teatro, eu comecei a fazer teatro amador aos 16 anos. Quando eu comecei ali, meus amigos já me chamavam de Zé Vitor. Então não foi uma coisa que eu inventei. Que a arte te deu. Sim. Exatamente. Você já chegou A vida te conduziu. Exatamente, legal. exatamente. É bom dizer isso porque eu tenho o maior orgulho do meu nome, Claro. Vitor José, entendeu? Tá certo. Vamos passar alguns recados importantes, Cristiano, para quem está acompanhando o nosso canal. Se você não fez, faça. Te inscreve no nosso canal aqui no importantíssimo. YouTube. Não, pelo amor de Deus. Por favor, né, Zé? Porra, Pô, o pessoal tá assistindo. É brabo, né? Os caras assistem cada merda por aí. Viu só? Aí Boa, quando isso tem uma aí. coisa Boa. consistente, É. bacana, legal, divertida, pelo amor de Deus. E veja só, o Zé Vitor Castiel é o primeiro convidado fora do núcleo esporte. Porque a gente já teve aqui o Odair, direto de Dubai, a Mayra Guiar, judô, Sim. esporte, o Cláudio Duarte, Pô, que é do esporte e é Claudião. da vida, e Zé Vitor Castiel, que é do mundo artístico. Do mundo. Mas é do mundo. Então, a gente vai falar de futebol, claro, mas nós vamos falar de uma série de outros assuntos que não só futebol. Ótimo, Exato. ótimo. Então, bom. assim, te inscreve no nosso canal,
compartilha, ativa o sininho, as notificações, compartilha, é Like. importante dar like nesse vídeo para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Lembrando que estamos também no Spotify, No Spotify. então você pode procurar dos dois podcast no Spotify, estamos ali para você acompanhar esse programa de hoje com o Zé Vitor Castiel. E temos também aqueles que nos ajudam a concretizar esta ideia e que a gente sempre brilha no telão. Garimpos, Joalheria e Ótica na Galeria São Luís, no centro de Canoas. E a no Garimpos Calçadão. no Calçadão de Canoas e na Galeria São Luís, que é perto ali. Tá tudo junto ali Seu no Robson, início. Seu aquele Robson. abraço. Grande, obrigado pela confiança na Galeria Parceiraço. São Luís, nosso parceiro aqui para esse projeto dos dois. A gente busca os apoiadores e eles estão vindo. O Zé que trabalha com isso, com arte, sabe. Sabe que tem que correr atrás. Tem que correr Sabe que atrás. chega nessa época do ano, né? Ah, Eu venho por uma calçada caminhando, um empresário me enxerga, sai correndo, muda de calçada, porque é época de captação pro Claro. Porto Verão Alegre. Porto Verão Alegre. Ah, mas eu peço dinheiro pra todo mundo, cara. Tá, mas nós estamos Vira um nessa aí pedinte. Não, mas é isso aí. E temos também nosso outro parceiro da Clínica Uroteles, doutor João Pedro Teles. Grande figura, doutor João Pedro Teles, parceiraço. Eu já disse, eu nunca vou esquecer o nome do doutor João Pedro, porque é o nome do meu filho, João Pedro. Doutor João Pedro Teles. Tem o Outubro Rosa agora, que é importante. Lá na Estamos Clínica Uroteles vivendo, também você pode fazer. A mulher que estiver assistindo, é importante. O Outubro Rosa é o combate ao câncer de mama. E o Novembro Azul, que é o mês do homem, digamos assim, que é o combate ao câncer de próstata. Importante, mas não só esperar no novembro. Faça no momento que você achar que tem que fazer. Tem que fazer em outubro, vai lá e faz o exame. Não tenha vergonha. O importante é você ficar vivo. Isso é o que importa. Então acompanhe no telão, enchendo a sua tela, esse recado importante da Clínica Uroteles. Médico formado pela URGS, com residências médicas em cirurgia geral e urologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Dr. João Pedro Teles é o urologista responsável pelos atendimentos na Clínica Uroteles. Com a experiência de mais de 10 anos de atuação na área, na Clínica Uroteles o paciente encontra o que há de mais avançado e moderno para a avaliação da sua saúde urológica. Realizamos o tratamento de doenças como cálculos nos rins, câncer de próstata, bexiga e rins, inclusive através de cirurgia robótica, crescimento benigno da próstata, além de disfunção erétil e distúrbios da ejaculação. Também realizamos a cirurgia esterilizadora masculina, vasectomia, com todo o conforto e discrição que o procedimento merece. Tá aí, portanto, uroteles.com.br, pode ligar para a galera lá também, 30584700 ou no WhatsApp 998304377, as informações também para você aqui no rodapé do vídeo, né? Tudo que você precisa saber, tanto da Garimpos, no centro de Canoas, no calçadão de Canoas, e também, claro, você tem as informações da Clínica Uroteles do Dr. João Pedro Teles. Zé Vitor Castiel, Vamos. que já falou da sua época de infância no Colégio Farroupilha, né? Isso. Mas você é formado em Direito. Foi, na verdade, o que aconteceu foi que eu vinha fazendo teatro amador. Vou sintetizar bem. Claro. Fazendo teatro amador desde os meus 14 anos no Colégio Farroupilha. Quando chegou aos 17, na hora de fazer o vestibular, naquela época, era uma época de repressão muito forte. Eu te perguntar o ano. 1970, eu entrei na faculdade em 77. Então, tu imagina, Ditadura. aquilo era 76 e nós estávamos no meio do regime de exceção violento, né? Sob a égide do AI-5 e tudo mais. E eu, que vinha de uma família de classe média, filho de professor universitário, minha mãe era fiscal de imposto de renda, mas também era sobrinho do grande diretor, talvez um dos maiores do Brasil, Antônio Abujanra, que era casado com a irmã da minha mãe, né? Que, para quem não lembra, o Ravengar. Ravengar. Mas, então... E ele tinha um programa na Provocações. TV Provocações, Cultura, né? exatamente. É sensacional, porque a gente vai fazer uma pergunta aqui, a gente leva 30 minutos para fazer uma pergunta. O Abujanra fazia em uma palavra. Era espetacular, eu vi o programa. E era meu tio querido, e quer dizer, a minha família, ela tava isenta desse tipo de preconceito. Mas eu, um adolescente, eu era muito novo quando eu tive que optar por uma profissão. E naquela época, a faculdade de ser ator, trabalhar como artista, era uma coisa muito estigmatizada.
né? Sim. Então o cara era iam me chamar de viado, de maconheiro, de Claro. não sei o quê. Não que... Preconceito era muito grande. Hoje eu penso que grande merda que iam me chamar disso, porque eu não tenho o menor problema com nada disso, ao contrário, né? Principalmente na parte da erva. Bom, mas como eu estava dizendo, o seguinte, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de ingressar no curso de arte dramática. Então eu fui fazer a faculdade de Direito, passei no vestibular, porque eu julguei que ali eu poderia ter uma tribuna, que eu poderia me comunicar com as pessoas e que talvez fosse interessante para mim dar vazão àquela minha vontade de comunicação e tudo mais. Rapidamente, quer dizer, eu comecei a trabalhar como ator profissional daí, concomitantemente à faculdade de Direito. Então, a minha carreira ela não se interrompeu e eu continuei fazendo a faculdade de Direito. E digo para vocês hoje, sem medo de errar, que a faculdade de Direito foi muito importante para mim. Eu adorei ter feito a faculdade de Direito. Eu não tenho o menor problema. Não é uma coisa que eu queira esconder do meu passado. Ao Chegou a contrário, exercer a profissão também, né? o que acontece? Quando eu me formei em 1980, né, eu pensei em ser juiz. Né? E eu ingressei imediatamente na segunda turma da Escola Superior da Magistratura. E aí que eu fiquei sabendo que eu não... Naquela época havia uma barreira uma cláusula de barreira de idade. E eu, como era um guri muito novo, eu não poderia fazer o concurso para juiz. Uhum. Então, aquilo também já ajudou, porque eu já vinha começando a fazer coisas interessantíssimas no teatro, né? O que eu fiz? Eu tinha ganho do meu pai um Fusquinha. E aí eu pedi permissão para ele naquela época, se pedia permissão aos pais para fazer alguma coisa, né? Eu pedi permissão a ele, vendi o carro e me mandei para a Europa. E fui fazer uma aventura. Né? Fiz uma aventura. Fazer um mochilão na Europa. Mas sozinho, né? E até a saudade apertar de uma maneira, porque naquela época... Quanto tempo lá? Pensem bem, imaginem a Europa, 1980, com quase um ano. Né? Sim. Pensem bem, num lugar maravilhoso e tudo mais, mas tu sozinho numa época em que não havia comunicação, Claro, que não difícil. fosse por telefone. Era via mais Intelsat. Era ainda mais distante do que os dias de hoje. E muito mais caro. Muito mais caro. Então tem uma hora que vai batendo a saudade, vai batendo a melancolia, tem que voltar. Bom, quando eu voltei, eu tinha feito alguns cursos lá e tudo mais, me mantido por lá. Né? Também não era fácil pedir dinheiro do Brasil para a Europa, então tinha que me manter de alguma maneira. Eu abri um escritório de advocacia. Eu fui trabalhei com alguns grandes advogados e tudo mais, mas não era o que eu queria. Né? Então, mas fui indo bem naquilo. E eu abri um escritório de advocacia que se especializou em direito autoral. Por quê? Porque daí eu poderia Fazer um estar link. pertinho do teatro, mundo artístico. do mundo artístico. Só que em seguida, quer dizer, logo em seguida, eu montei junto com o Oscar Simples, que até hoje é meu parceiro nos Homens de Perto, né, que já vai fazer 17 anos. Né? Eu, junto com ele, montamos uma empresa chamada Actor, que era uma empresa de agenciamento de atores. Uau. Da seguinte maneira, o que acontecia naquela época? Se escolhiam os atores pelo preço. Quer dizer, se o Cris pediu menos que eu, vai o Cris. E não, o critério não era qualitativo. Né? Então... O que eu fiz? Eu conheço algumas rádios que fazem isso também. Pelo preço. Aí eu reuni assim, ó, atores que hoje são consagrados, como Ilana Kaplan, como Marcos Breda, vários atores, atrizes, amigos meus, e nós nos montamos numa cooperativa da seguinte maneira: eu agenciava o cachê de todos eles e um deles agenciava os meus. De maneira que, se houvesse uma concorrência entre eu e o Jason Lisboa, Trocava. e o Cristiano, entendeu? O preço dos três seria o mesmo. Tava tudo em casa. Então eles teriam que escolher de acordo com... Mas isso nós já estamos falando em 80 e alguma coisa. Isso é 83, 82, 83 já. Eu já tinha estreado no teatro profissional com a peça Rasga Coração. Quem me deu essa oportunidade foi o Néstor Monastério, né? Que é meu diretor até hoje nos Homens de Perto. Tem algum período... do Rio Grande do Sul saiu Elis Regina, o Nelson Gonçalves, para quem não sabe, ele está falando do mundo da música, é gaúcho,
Mas tem algum período assim, ó, que a gente que possa destacar, ó, a partir dos anos 70, 80, o mundo artístico, a classe artística fortaleceu no Rio Grande do Sul? Foi nessa tua época? Não, foi antes. A grande, digamos, o grande elenco do Rio Grande do Sul, ele se forjou no final da década de 50, né, com 2 grupos de teatro. Um chamava-se Grupo Teatro de Equipe, que era o teatro onde estava o Milton Matos, a Ivete Brandalize, o Paulo César Pereio, o Paulo José, tá? E tinha um outro que era comandado pelo Antônio Abujamra, que era o teatro do estudante, que era egresso da Faculdade de Filosofia da PUC, onde estava o Abujamra, a Ieta Moreira, o Vinícius Salvatore, que é tio do Záquia, Salvatore Záquia. Pedro Paulo Salvatore Záquia. Tio dos Záquias, que todos são meus amigos, né? Inclusive um deles é artista. É um ator, né? Sim, um grande ator. É o Alexandre? É o José Alexandre. Que é o mais parecido com o pai. É o pai, ele é um pouquinho mais gordinho que o pai, né? E que só faz papel de bandidão, né? Isso, e o tio dele, o Vinícius Salvatore, foi um grande ator. Lilian Lemertz. E esses caras, o que acontece? Eles faziam teatro em Porto Alegre. Desculpa aí, pessoal. Acontece, faz parte assim mesmo. Esse pessoal fazia um teatro assim, de excelente qualidade. O que acontece? Quando o Abujamra resolve estudar na Europa, ele vai para a Europa e acaba no Berlin Ensemble, que era o lugar onde o Brecht dava suas últimas aulas antes de morrer. E ele teve aula, ele chegou a ser aluno do Brecht. Bertolt Brecht. E aí, quando ele volta para o Brasil, ele volta para São Paulo direto, casa por procuração com a minha tia, né? E avisa para os caras, venham porque eu já estou dirigindo a Cacilda Becker, vem que tem lugar para todo mundo. Pô. E essa turma inteira vai embora para São Paulo. Ficaram aqui muito poucos. Os que eu me lembro, assim, ficou aqui a Ivete e o Milton, né? Então devemos aqui, muito a Abujamra, então. Essa expansão, sair do nosso território e tomar conta de... Mais ou menos, eu acho assim, eu tenho uma outra tese, assim, eu acho que o bacana é a gente ficar aqui, né? E isso sempre martelou a minha cabeça, né? Porque a segunda geração que veio após esses caras aí, todos foram embora. Todos, eles se estabeleciam aqui, eles montavam digamos assim, o seu estofo artístico aqui e vazavam. Mas porque o trabalho estava no eixo do São Paulo? Não, mas acontece o seguinte, o que acontece? Quando eu comecei a fazer teatro, quer dizer, começou a TV Globo a expandir um pouco a necessidade de artistas que não fossem porque eles estavam com o elenco já restrito, né? As novelas sempre tinham os mesmos... Sim, claro. As mesmas atrizes, os mesmos atores. Então eles começaram a abrir isso um pouco. E quando se abriu para mim, na verdade, que foi uma coisa interessantíssima, foi um problemaço. Se vocês quiserem, eu posso contar para vocês rapidamente. Queremos. Claro, por favor. Que foi o Porque seguinte, eu tenho uma tese que só conta história quem tem história para contar. E tu tem ricas e maravilhosas muitas histórias. O que acontece? Naquela época, o Rio Grande do Sul se notabilizou, ele virou o segundo polo publicitário do país. Estou falando de 1984, 85. Sim. Tá? Por quê? Porque naquela época se produziam os comerciais de televisão, eles eram produzidos em filme, em película, ou 35 ou 16 milímetros. Isso tornava um comercial de televisão extremamente caro, né? E o Rio Grande do Sul, que não tinha essa condição de produção, ele começou a produzir em videotape, em vídeo, né? E começou a produzir com tal excelência que tornou barata a produção e com uma aparência de que fosse um filme. Então proliferou no Rio Grande do Sul digamos assim, uma equipe muito forte de atores, diretores, atrizes, iluminadores, fotógrafos, só fazendo comerciais em videotape. Então nós nos viramos o segundo polo do país, era São Paulo e Porto Alegre. Que legal. E nesse momento começou a ter uma demanda muito forte por atrizes e atores daqui, né?
E aí, então, eu comecei... E locutores, principalmente. Nós tínhamos produtoras de áudio com muita... nós tínhamos... Vou citar 3, por exemplo. Né? Por exemplo, nós tínhamos a Ginga, que era entre outros, do Ricardo Garay e do Calique e do Pedro, que são autores, por exemplo, da música por exemplo, Grêmio, nós somos campeões da América. Essa campanha de 83. Eles são autores do jingle Vida, do Grupo RBS. Vida é um grito de gol. Entende? Bom, junto, noutra produtora, chamada minha memória. Bom, que era do Geraldo Flack e do Cepete Araju de Los Santos. Tá? Quer dizer, o Geraldo Flack era o maior pianista que nós tínhamos aqui. Então, o que saíam de jingles e locuções, o CP é um cara... Vocês devem lembrar, nem existe mais a pizzaria, eu posso falar, mas tinha o Cícero, que fazia 30. 30. Meu nome é Cícero. Companhia das Pizzas. Exatamente. Aquele cara era o CPE, entendeu? Então, nós começamos a fazer muitos personagens de áudio e começamos a ganhar o Brasil. E em alguns casos até o mundo. Eu tenho locução minha da Selenium, que também não existe mais, que ganhou prêmio em Cannes. Leão de Ouro em Cannes. Selenium de som. Hoje é Harman. Hoje Twitter, é Harman. lembra do Twitter? Sim. Caixinhas de som. Tinha que ter caixa de som, Twitter e tal. Selenium. Lá em Nova Santa Rita. Começou a evoluir, a gente vivia disso, vivia de comerciais. Nesse meio tempo, o Guel Arraes, o núcleo Guel Arraes da Globo, fez um convênio muito forte para a Casa de Cinema em Porto Alegre. Jorge Furtado, Gibas Brasil, Carlos Gerbasi, Werner Schienemann, Roberto Enquim, enfim, uma série de... Jorge Furtado, não sei, eu falei, não, eu era ator, esses caras eram diretores. Aí fez um convênio com eles que produziria partes de programas da nova linha de humor e nova linha de microséries aqui no Rio Grande do Sul. Então, a Casa de Cinema passou a usar muitos atores e atrizes aqui do Rio Grande do Sul, em pequenas participações. Então, eu comecei fazendo lá um programa que ninguém vai lembrar, mas chama-se Doris para Maiores. Doris para Maiores com a Doris Guice. A loira que parecia um robô. Exatamente. Saiu na Playboy, eu lembro. Essa eu vou lembrar, Playboy. Cara. Foi apresentadora do Fantástico. Exatamente. Fazia comédias da vida privada, pequenas participações. Comédia da vida privada também. TV Pirata, sabe aquela... Pirata. Mas pequenas participações que o núcleo, digamos, do Guel Arraes, o núcleo Porto Alegre, que era a Casa de Cinema, produzia. E nesse meio tempo, já em 1993, vem a Porto Alegre o Paulo José, né, que me conhecia desde bebê, mas nunca mais tinha me visto, né, porque eu era o bebezinho, aquele que invadia os... Conversa dos veteranos. Os saraus, tinha um tocando violão, o Pereio recitando poesias eróticas, o outro não sei o que. No meio ali, e eu ali de pijama no meio. Era aquele que dizia, sai daqui, Pia, vai dormir. Na época saiu até uma crônica, que eu não sei nem quem escreveu, no Correio do Povo, em 1959, 60, quando eu era bebê ainda, recém-caminhando, chamado Zezé o Terrível. Porque eu não deixava eles se divertirem, aquela turma, imagina a turma de intelectuais. Correndo atrás. E o Paulo José vem a Porto Alegre, ele era diretor do Incidente Antares, que era uma primeira grande minissérie, assim, que era para estourar, arrebentar a boca do balão. E ele vem fazer as primeiras cenas em Pelotas. E eu sou chamado para fazer uma figuração. Então fui a Pelotas fazer uma figuração. Quando eu cheguei em Pelotas, eu já estranhei, porque todos que desceram daquele ônibus foram encaminhados para um lado e tinha alguém com uma plaquinha com o meu nome, né? Dizendo, para lá. Tá bom. Já tinha um personagem encaminhado. Exatamente. Quando eu cheguei no lugar, já tinha uma arara com roupas e meu nome escrito. E eu disse, que coisa engraçada, como eu era ingênuo, né? Ela disse, não, passa lá o doutor, o seu Paulo José quer falar com o senhor. E aí eu fui lá e o Paulo disse, olha, eu vi o teu teste e eu gostei muito e eu quero que tu faça um personagem grande na série. E então eu fui fazer o personagem Peixoto, né, que era genro da protagonista da série, que era a Fernanda Montenegro. Só que eu não sabia como funcionava. Então eu fiz todas as cenas em Pelotas, achando aquilo maravilhoso, me sentindo, né,
A última bolacha do pacote, Zezé, um dos que ficou, né? Que bárbaro. E aí que acontece? Quando terminou isso, eu recebo o telefonema da Globo, telefone, não existia celular. Sim, sim. Dizendo o seguinte, bom, agora tu vem pro Rio e tu vai ficar aqui 8 meses, né? Pô! E eu era um fudido, né, cara? Como é que eu vou viver, velho? 8 meses. E a família? Eu já tinha a Alice, né, nascida e o João na barriga. Da Bah, Alice. 8 meses. Porque eu tinha fora de largado a casa. advocacia em 1990. Diz pra mulher com filho na barriga, olha, eu tô indo pro Rio morar Isso é 8 90 meses. Isso é 93. 93. E aí é uma história longa. Eu procurei não sei se eu posso falar aqui, eu acho que posso. Claro que pode. Por favor. Programa independente. Eu tive uma ideia, tá? Sim. Eu liguei pro escritório na RBS do Nelson Sirotti Sim. e falei com a secretária e pedi uma audiência com o Nelson Sirotti. E aí ela meio assim, qual é o assunto? Posso te ajudar? Putz, Eu odeio Pra quando já pergunta- matar o assunto na Eu quando pergunto, É, você as pode me barreiras. ajudar. Já As vou barreiras. matar na Não, casa. eu odeio quando posso te ajudar, porque às vezes quem pode ajudar é tu, né? Olha, eu vou te oferecer uma coisa que talvez não era o caso, mas tudo bem. E eu digo, não, eu só queria 5 minutos para conversar com o Nelson me deu 5 minutos. Eu sentei na frente dele e disse o seguinte, ó, eu preciso morar 9 meses no Rio de Janeiro. O Nico Nikolaevski me ofereceu para morar na casa dele, junto com a Marcinha do Canto. Eu acho uma puta sacanagem, então eu tive que fazer uma proposta. A RBS me mantém lá durante esses 9 meses, com tudo pago. E quando eu voltar, eu garanto que eu vou me sair bem, eu devolvo em serviço. Boa. É um bom raciocínio, né? Aí ele disse, vou Pra pensar. o teu lado. Passou 2 dias, me ligou o Gilberto Perim e a Alice Urbim, tinha um departamento especial lá na RBS, Sim, e sim. tal, e disseram que O núcleo de produção. nós topamos. Pode ir, me traz as notas, falecido Fernando Miranda vai te ressarcir todas as tuas notas. Que não é o ex-presidente do Inter. E inclusive passagens para ficar indo e vindo e tudo mais, Paraná. Não é o presidente do Inter. Tá, mas, ô Zé, aí a Globo te convida pra ir pra lá pra gravar 8 meses, mas ela não te custeava, não dava hotel? Ela dava só salário. Meu salário cobriria, de repente, um aluguel num apartamento. Kitnet em Copacabana? Eu nem sei se em Copacabana, né? Mas mal eu conseguiria me manter lá, um saláriozinho, não é? Meu primeiro trabalho. Sim, então. aí veio a RBS pra te ajudar. Aí, a se manter lá. na verdade, o Nelson foi um cara muito generoso, porque quando estreou a minissérie, eu realmente me saí muito bem na série, né? E eu estava estreando ali, com direção do Paulo José, mas contracenando com caras assim, ó. De peso. Porra, Olha só. a Fernanda Montenegro, Ué? Marília Pera, Ué? Francesco Guarnieri, Carlos Eduardo Dolabella, Elias Gleiser, porra, era uma Cestado, constelação. nata. Ia fazer sucesso. Tu tinha essa certeza. E aí, não, que eles iam, tinha certeza. Tu ia que junto eu na ia. esteira. Tu ia na esteira. Não, mas às vezes se o cara não é bom, não vinga, malandro. O cigano Igor que o diga. O cigano Igor que o diga. Se bem que esse é o assunto para outro podcast. Eu acho que o Ricardo Mack foi muito sacaneado. Né? Por quê? Porque foi jogado, né? Disseram para ele, não, vem aqui para a novela das 8, que é barbada. Mas tu foi jogado também. Não, mas Tu é foi... que ele era modelo, eu era ator. O Zé já Tá tinha bom. isso. Tá. Já tinha isso. Alguém tinha que ter no currículo. encostado nele e ajudado ele Mas a... tem muito disso, né? A televisão pega os bonitinhos pra... Ó, tu vai ser o novo galã e... Pegava. Agora não é mais assim. Agora ele Não é mais? Não, agora tem um suporte bem forte. Tem que ter, né, Zé? Eu mesmo presenciei isso depois. Bom, o que acontece foi isso. Quando eu terminou, eu me apresentei novamente pro Nelson, né, na frente dele. E disse, olha, cara, tô pronto, vim aqui pagar a minha dívida, estou à disposição. E a resposta dele foi muito engraçada, eu não vou dizer aqui, porque foi um palavrão, ele me mandou tomar no olho daquele lugar e me deram um tal de troféu guri, né? Oh. E nunca me cobraram. Então eu legal. preciso dizer para vocês que eu tenho assim uma gratidão muito grande. E tem que ter. Tem O cara que te ter, ajudou, claro que meu. sim. Eu tenho uma gratidão muito grande por ele, pela família Sirotsky e tudo mais. A única vez que me pediram um favor, que foi participar do sala de redação, Ó, eu aceitei.
e que foi uma coisa que eu não queria fazer e não... Não é que eu não gostei, eu gostei muito, eu aprendi muito lá, mas eu me incomodei demais lá. Eu me incomodei principalmente lá, por incrível que pareça, não foi com o programa em si, foi com a pressão exercida pelo sindicato dos radialistas, né? De invadirem estúdio, de exigirem que eu tivesse DRT, quando o Caverna, que era presidente eterno, ou é presidente eterno. Não é mais. Mas que era, Mas apita. era presidente daquela época. Sim. Ele não foi legal comigo pelo seguinte, porque ele sabia que desde 1980 eu batalhava junto com ele, dentro do sindicato, as coisas de cachê de locução, de tabelas. Ele sabia que eu era locutor de 1980 e ele sabia que a lei que exigia que o cara fizesse um curso de locução era da década de 2000 já. Sim, mas tu já tinha por tempo de serviço. Não, eu já tinha por tempo, eu já era direito, premiado. exato. Já era premiado. E ele teve épocas que teve gente que invadiu o estúdio. Fizeram um cara lá, tem o nome até de Previt, uma coisa assim. Escreveu uma crônica horrorosa sobre mim, não me conhece. José Luiz Previ. Não conheço esse rapaz, não sei quem é também, não tenho nada contra, mas me arrebentou e tal. E eu dizia, mas Caverna, eu sou locutor há muitos anos. Bom, enfim. Artista, cara. Enfim, eu fui fazer o curso da antiga FEPLAN, né? Isso. Sim. E foi muito bom ter feito, porque eu sou um cara humilde, eu fui a todas as aulas, eu recebi todos os ensinamentos e tudo mais. Certificado. Tudo Mas, não, tô dizendo, eu prestava atenção nas aulas, levei a sério e tudo mais, porque é do meu feitio, mas aconteceu uma coisa extremamente engraçada que um dia, quando eu escrever a minha autobiografia, ou alguém daqui a 100 anos for escrever alguma coisa sobre mim, vai ter que contar a história que eu vou contar para vocês. Então, eu estava numa aula de locução, né, com Sérgio Reis ou não? Nesse local, eu não me lembro o nome. Era uma excelente pessoa, inclusive. Um cara muito querido. Muito bom e muito querido. Não, era uma aula com a fonoaudióloga. Ah, tá. Com a fonoaudióloga. E era a época da Copa do Mundo. Né? E... 2002? Não, agora. Sim, foi sim. agora, Claro, 2014. Quando participou do Sala. Era a época da Copa do Mundo. Isso. E eu era a voz contratada da Claro. Né? Para o Brasil inteiro. Então, e eu estava no meio da aula e a Claro não espera. Toco entra uma coisa no celular, eu olho e pá, locução da Claro. E é para ontem. Eu digo, putz, e era quando foi porque o Neymar se machucou. Sim. Contra a Colômbia. E aí eu estava na aula e eu pedi licença para me aproximar da professora e disse, olha, professor, eu preciso me ausentar por alguns minutos para procurar um estúdio para gravar o comercial da Claro. Cara, tu foi com essa Podia voz fazer assim. ali, podia fazer ali na Feblan. Tu foi com essa voz, vem cá, professora. Porque se tu foi com essa voz, ela se apaixonou. Eu me apaixonei agora, escutando o meu retorno. Eu preciso gravar. Isso é uma voz, cara, de arriar tanga, velho. Pelo amor de Deus. O que acontece? Aí ela disse assim, cara. não, mas usa o nosso estúdio. Claro, tá à Eu digo, disposição. tá bom. Aí eu entrei no estúdio, pedi para o operador, pedi milhares de desculpas para o operador e pedi para ele, né, que ele me gravasse, né? Eu tô procurando aqui a locução no final como ficou. Para vocês ouvirem. O cara só. sai da aula, Na professor. Feblan, ele vai ter uma aula prática com Zé Vitor Castiel. Professor, eu na só Feblan. preciso do estúdio para gravar uma locução. É só para Claro. É só pra Vai só Claro. para todo o Brasil. Não é isso. É que eu era contratado dos caras, entendeu? Aí tu contou, a luz acendeu, tu conta 13 e vai, tu sai do estúdio, ela diz, agora o senhor, por favor, conduza a aula até o final. Enquanto o Zé Vitor procura, temos uma tele chegando, Cristiano. Você não tá sabendo disso. Não tô sabendo. Não tá sabendo disso. Mas Eu já sou sócio da recebi, parada e não tô sabendo já o que recebi no meu telefone aqui o recado, porque está chegando Opa. a É, tele. o- Tá chegando aí, Dudu. Chegou? Acho que nem Dudu. O Dudu chegou, tá sabendo, Dudu tá sabendo. Chegou Olha aí, ó. Pega aí, Cristiano Silva. Olha só. O que é isso aqui? O que é isso aí, rapaz? Recebi a mensagem aqui de que chegou. Tem um, acho que na frente ali, Cristiano, tem. Isso aí são bebidas. Já vi que Nossa são bebidas. Senhora. Mas o que tá dizendo aí?
Quem é que tá mandando isso pra nós cuidar, pra não desmanchar tudo? Meu Deus do céu, e dele bebida. Olha aí. Olha só. Olha só que rapaz. espetáculo. Zé Vitor tá procurando a gravação. Mas não para de sair garrafa Não daqui, pa- cara. Opa! O que é isso aqui, Parece cara? o saco do Papai Noel, mano. Olha aí, mas que isso? Pô, mas cerveja não vai faltar. O que tem aqui? Javas. Opa, abre essa cor. Javas Beer. Obrigado, pessoal. Pô, que legal, cara. Venda e delivery de bebidas. Guaraná. Javas Beer. Tá no iFood o Javas Beer. Daqui a galera, ó, vê se pega na nossa câmera principal aqui, ó. Esconder meu Tu rosto. bebe, ô Zé Vitor? Eu não bebo uma gota de álcool. Não bebe, não? A esposa não. bebe? Família bebe? Sou todo mundo. O Poxa que vida. bebe lá? Cerveja ou vinho? Eles gostam de, assim, ó, meu genro bebe cerveja e o resto do pessoal toma vinho e espumante. Mas tu tem uma preferência por alguém pelo teu genro ou por resto do pessoal? Não, eu acho que ele adoraria receber uma cerveja, cara. Então, sinceramente. toma aqui, ó. Não, vamos mudar essa aqui. Barco Brewers. Brewers. Sexy. Barco Brewers. Ó, aqui é sexy. Genro, tu já... Aí daí, ali, ó. Dá pro teu- Javas Como é que é o nome do Beer. genro? Muito obrigado. É o Felipe. Ai, Felipe tá. Lindemeyer, Felipe. gremistão. Felipe Batista, gremistão, cara querido pra cacete. Então, cara. obrigado a Javas Beer por esse Agradeço presente. imensamente a Javas Beer. Tá aqui, ó. Muito obrigado. 99631 8706 é a tele, a entrega da Opa, repete aí, então. Beer. Ah, eles podem botar aqui também, ó. 99631 8706. Estão nas redes sociais, tem o Instagram Javas Beer. Procura ali o Instagram da Javas Beer fazendo esse carinho aqui pro dos dois e essa tele maravilhosa. Muito bom, hein? Muito obrigado, gente. Vamos... Só pra concluir a história. vai, aí eu fecha vou aí. pro estúdio, gravo o troço e mando. Mando por e-mail. Os caras devolvem dizendo não tem qualidade. Eu digo, Não tem... do estúdio não, deles. Não tem qualidade não- do som, do áudio. som, não tem qualidade de som. Não a tua claro. locução. Porque era um estúdio para estudar, na verdade. É. Não é um estúdio profissional. claro. Então. Aí eu larguei dali correndo, fui para casa. Eu tenho estúdio em casa e gravei e tal. Então, só para não dizer que é mentira, tá? Eu vou mostrar para vocês a locução. Amigos, andei nas ruas e vi por toda parte caras tristes. Deduzi. Era o luto pela lesão do craque. Mas o mesmo infortúnio que o tirou de campo poderá salvar o time, pois as adversidades fortalecem e iluminam o Brasil. Perdemos o craque, mas temos algo que ninguém tem. O formidável povo brasileiro. Então, essa foi a locução. Uma locução maravilhosa. Mas aí eu tendo aula ali, né? Ali, alô, claro, queremos vocês aqui, hein, Não, pessoal? Mas ó, te liga quero na saber- história. eu quero saber- O cara é locutor Não, profissional o que eu quero saber é o desde seguinte, 1900 e antes. Não, e mais, eu era companheiro do Caverna. Eu quero sa- Companheiro eu quero de saber- luta, de sindicato. Aí o cara quer proibir o cara Eu de quero falar. saber se o professor ouviu e gostou. Não, nem fiz isso, não. Eu quero dizer o seguinte, que isso foi uma coisa que me marcou profundamente, porque me mostrou que ninguém é de ninguém, entendeu? Nós estamos sempre no camarote Essa é a- da Brahma, no desfile das campeões, entendeu? Sim, Ninguém é de ninguém, ninguém, de ninguém. sabe? Esse é um tema legal, Zé. Mas hoje eu tenho um maior orgulho de ter lá na minha carteira de trabalho, Não, junto porra. com a minha autorização para ser ator, também a autorização para ser radialista. Então, Mas eu acho que isso é uma coisa desnecessária. Então eu vou te contar uma só que eu poderia ter entrado, eu disse pro Caverna, é só eu mandar as comprovações dos meus mais de 10 mil áudios Meu Deus, Tu gravados, vai direto no que o Ministério do Trabalho te dá. vai me dar. Ô, Zé. Mas não, ele queria me exemplar, É ele isso. que era contra... sabe? lacrar. Eu queria Quer aproveitar lacrar. o teu nome para fazer para os Foi outros. difícil, cara. Quando invadiram o estúdio, foi uma das poucas vezes, depois da minha época de estudante, que eu perdi a cabeça e parti pra briga, né? Ah, tu foi pra Foi, porrada? tentei, me seguraram, mas foi difícil. Porque eu fiquei muito magoado. Assim, sabe? Aqueles 3 brutamontes entrando no estúdio, eu digo, mas o que vocês fizeram? Vieram fazer aqui? Vieram calar minha boca? Quer Vieram dizer, fazer o quê? eles fizeram tudo Ah, aquilo que a própria categoria era contra na época da ditadura. É, exatamente. Mas teve agressão? Não chegou a ter porque porque me seguraram, porque eu realmente teria agredido algum... Meu Deus, que absurdo. Mas, que nível que a ô, gente Zé, tá de pessoas É que uma pena, comandam a nossa porque eu categoria. não sou uma cara assim, mas eles me levaram à loucura. Claro, claro. Nós somos formados em jornalismo. No curso de jornalismo, tu tem rádio, introdução ao rádio, pelo menos eu tive no Unicentro, introdução ao rádio, rádio 1 e rádio 2. São cadeiras.
Aí eu tô formado. Sim. Eu vou trabalhar em rádio. Eu tenho que fazer o curso de radialista. Ah, porra, cara, eu já fiz, eu tô formado? Não, não. Isso é que nem um enfermeiro faz o curso de enfermagem e tu tem que fazer um curso de técnico de enfermagem para exercer a profissão. Nada contra ninguém, mas absolutamente nada contra ninguém. Não. Mas só que, poxa, aí é uma demasia, né? Não, eu só contei porque foi uma curiosidade que aconteceu. Sim, Não, sim. É uma coisa é. interessante. Então. Mas, José... Bom, eu só para completar, e quando termina essa história do Incidente Antares, eu não poderia, eu comecei a receber muitos convites para fazer novela. E eu não podia ir, porque eu não tinha mais esse recurso que eu tive no Incidente Antares, e eu não queria me mudar para o Rio de Janeiro de jeito nenhum. Eu tinha uma coisa que meu pai sempre me disse, que a gente só é caboclo na aldeia da gente. Né? Então eu continuei vivendo de locuções, e vivendo mesmo de locuções e comerciais de televisão e teatro, que naquela época realmente era uma coisa que não... Eu ainda tive a sorte de fazer alguns espetáculos que foram um grande sucesso e tal. O Zé, Mas, pô, o homem... o marido do Dr. Pompeu... Não, começou assim, ó. Eu fiz meu primeiro espetáculo que deu realmente grana, chamava-se A Verdadeira História de Édipo Rei. Essa foi a primeira peça. Não, a primeira foi Rasga Coração, Rasga Coração. com a direção do Néstor, né? Lá em 83. Depois eu fiz A Verdadeira História de Édipo Rei, que estreou no dia 7 de setembro de 1985. Ficou 3 anos em cartaz e foi uma peça de grande sucesso. E que foi um marco, na verdade, na cidade. Ela modificou a forma de se fazer teatro. Era um teatro moderno, que se utilizava de cubos como cenário. Enfim, nós pegamos o texto do Sófocles e o Toninho Neto, que era um grande publicitário, é um grande publicitário, só não mora mais aqui no Rio Grande do Sul, ele pegou e deu toques de humor no texto do Sófocles, mas quem ia ao teatro morria de rir, mas estava ouvindo uma tragédia grega de verdade. Sim. Não houve grandes... Deu uma roupagem... Exatamente. E fez grande sucesso. Então, eu me lembro que naquela época, todo mundo gastou comprando roupa. E eu, que já era noivo, né, da Cici, eu comprei 2 telefones da CRT. 2 telefones comerciais da CRT. Espetáculo, hein? Por quê? Porque eles não te entregavam na hora, mas valia ouro. Pessoal, atenção. Aquilo que imploram para você ter e ainda pagam para você ter, uma linha telefônica, né? Custava uma fortuna na década de 80. Eu comprei 2 com o resultado do coisa. E foi com os 2 que eu paguei primeiro o parto da minha filha, depois o parto... Que tu vendeu ali. Eu vendia um e pagava o parto no Moinhos de Vento, com tudo a borda. Eu não tinha. E o segundo, quando o Joãozinho estava na barriga, eu já separei e vendi para Ginga. Para Pra produtora. O nome da produtora do CPE e do Geraldo era Plug. Tá? E tinha também a Versus, que era do Bira Valdez. Que é outro. Né? O Puta, saudoso Bira Valdez. Comunicação. Então esses caras... Bom, Foi meu chefe da Bandeirantes. mas ele era mais legal quando ele era dono de produtora. Eu não peguei ele dono de produtor. Mas, Legal. ô Zé, eu fiquei curioso porque há pouco a gente falava sobre a questão de sair daqui e explorar outros mercados, ir para São Paulo. Esse raciocínio de fincar o pé aqui é o raciocínio que vocês adotaram para o Homens de Perto? Foi. Não, mas o Homens de Perto, ele é muito mais recente, mas foi, na verdade, uma estratégia. De ficar aqui. De ficar aqui. No meu caso, o raciocínio de ficar aqui, ele tinha muito a ver com coisas do tipo assim, ó, por que eu sou obrigado a abandonar minha terra para fazer uma fazer sucesso, uma carreira pra nacional? ter dinheiro. Sabe? Então, eu ia recusando, mas eu paguei preços por isso, né? Teve uma época da minha vida que eu precisava sustentar a família. A minha mulher, ela é psicanalista e ela fazia... o psicanalista tem uma coisa interessante, quer dizer, até chegar na época de ganhar bem, ele já estudou e gastou muito na sua formação, quando a coisa é séria, né? Então, a minha esposa, ela estudava muito e e fez um doutorado na Espanha, inclusive, numa época que a gente não tinha condições, né? Então eu me vi fazendo coisas incríveis. Eu consegui comprar um Uno Mille, que meus amigos apelidaram de Átila, o rei dos Unos. O rei dos Unos.
que foi roubado em frente à lancheria do parque, depois devolvido com um santinho expedito em cima do coisa, quando souberam que era meu, porque eu era bagaceiro dali, né? Sempre sou, até hoje sou. Só a pandemia me afastou um pouquinho da lancheria do parque. Onde surgiu Porto Verão Alegre. Porto Verão Alegre. Mas naquela época a coisa começou a ficar feia, eu não tive dúvida. Eu consegui emprestado com um amigo uma câmera, uma TIC, lembra? Uma TIC. Sim, sim. Não é do meu tempo. O que eu fazia? Eu virei o mascate. Né? Eu botava um equipamento de som pequeno, de luz, de lapela, não sei o que, um boom, né? E também aquela uma TIC. E aí o que eu fiz? Eu mapeei o Rio Grande do Sul com os lugares onde tinha RBS TV. Então tinha TV em Membuí, tinha TV Uruguaiana, tinha TV não sei o quê. Né? Então cada semana eu ia para uma região dessas. Né? E daí o que eu fazia? Eu estacionava o Uno na frente da sede. Não, eu estacionava o Uno na rua comercial. Né? Isso aí é... E saía entrando de loja em loja. Ó, boa tarde, então, eu sou ator. Vendendo. Se o senhor quiser, eu posso, portanto, lhe vender um comercial pronto. Eu mesmo serei o garoto propaganda, mostrava meio um portfólio e tal, parará, e depois só fica a parte de vocês veicularem, porque a edição a RBS TV me dava de presente. Né? Então eu saía na segunda cedinho, com meu uninho, e passava a semana naquela região. Né? Então, muitos comerciais eu fiz assim. Então, e aí eu mesmo, na hora, sentava, perguntava para o cara qual era o escopo dele, qual era a diretriz da empresinha dele, o que ele queria vender, se era varejo, se era institucional, e eu mesmo redigia, né? E tocava. E já fazia o comercial, já corria para a RBS, editava, entregava pronto para o cara receber meu dinheiro e já ia para outra cidade no outro dia. Né? Isso aí é... E aí foram 2 ou 3 anos na estrada, né? Porra. Eu e o E era Átila. só, não ia ninguém? Só eu e o Átila. Eu Átila. fazia tudo. Eu ajeitava o boom num tripé, né? Direitinho. Eu mesmo botava gravado. Eu tinha maravilha. Não, mas isso é para vencer, né? Só conta história quem tem história para contar. Como é que o cara faz para escutar o Zé Vitor Castiel? Ué? Tem que se inscrever no canal, né? Se inscreve no nosso canal aqui dos dois. Estamos no YouTube e também no Spotify. Dos dois. E não só no podcast. Spotify e todas as outras. Sim, Deezer. Estamos espalhados por aí. Você não tem motivos para não acompanhar esse bate-papo que estamos tendo em um outro momento, daqui a pouco, em casa, no trabalho. Daqui a pouco ela tá no trabalho ali digitando e o patrão tá em cima, tu só escuta. Nessa história aí, aconteceu um negócio, eu preciso contar pra vocês, que é muito engraçado. Quando eu tava indo embora, a cidade era Erechim. Longe. Eu já tinha ido até pertinho, viajou. Eu tinha ido pertinho lá, tinha entrado em Santa Catarina, uma daquelas Chapecó, por ali, mas eu voltei, quando eu cheguei em Erechim, eu fiz o trabalho e o cara que fez o trabalho comigo disse, eu tenho um bico para te fazer que é muito legal, que é o seguinte, eu tenho a raspadinha nova da cidade, sabe? Raspadinha não é aquilo que vocês estão pensando. Sim, não, nós estamos pensando nisso. Raspadinha era um papelzinho que o cara raspava, né? Eu tô falando isso porque tem muito jovem que nem imagina que existia isso. O cara raspava com um lápis ou com alguma coisa. Tinha um grafitezinho ali, tirava. Poderia aparecer um prêmio, né? E variavam os prêmios. Ele dizia assim, não, é o seguinte, vai ser lá no clube, tal. E nesse lote de 5 mil exemplares de raspadinha, tem pelo menos um carro. Né? E tu vai ganhar tanto a mais. E na época, digamos, era 2 mil dinheiros. Era uma coisa assim para eu chegar em casa Imagina. e voltar direto, nem parar para comer pastel na estrada. Voltar feliz da vida para ganhar. Eu digo, topo. E quando foi 7 da noite, estava eu no palco lá, dizendo, olha aqui, ó, nesse monte de raspadinha que eu tenho aqui... Tem um carro. E aí, a gente distribuiu para aquelas meninas e tal, e o clube lotado, e eu lançando a tal da raspadinha e tal, e vamos lá, e começou a vender, e os caras começaram a raspar. E nada. Aí eu chamei o cara e disse, velho, sabe o que é, velho? Eu tenho um compromisso, eu preciso cair fora. E, ó, peguei meu cheque, me mandei até hoje, eu não sei se... Mas tinha fundo o cheque. Não, tinha. Não, os caras mas eram... o carro aqui ninguém sabe. É que eu não sei se... Eu rezo que tenha saído do carro. Porque senão tem um monte de gente que me odeia em Erechim. Meu Deus, cara. Não, ninguém te odeia. Eu tô um puta cara, meu. Tu tá louco. Ô, Zé, aí...
Bom, a gente tá falando... O que te dá mais prazer? Teatro, televisão ou cinema? O teatro, televisão, cinema, o comercial. Cara, eu vou ser bem franco contigo. Cara, eu gosto de tudo, velho. Eu não tenho grandes preferências por nada, né? Mas qual é o que dá mais trabalho, então? O que dá mais... É que eu não encaro como trabalho. Acho que o teatro ele é mais trabalhoso. Mais trabalhoso. No sentido artesanal da coisa, porque demanda... ele não é assim tão imediato quanto o cinema e a televisão. O cinema, por exemplo, tu tem um certo trabalho em estudar bem o roteiro, porque no cinema nem sempre tu grava nunca tu grava em ordem cronológica. Claro. Porque o cinema depende do set, quer dizer, se tu tá no set do Que vai ter estúdio, várias cenas, desse estúdio que vai ter várias cenas, tu já aproveita. Já Então adianta. tu tá arriscado a gravar, a filmar a tua última cena no primeiro dia. Então tu tem que estar com aquele roteiro muito bem definido na tua cabeça para saber o momento psicológico do teu personagem quando vier a ordem das tuas gravações, entendeu? Na televisão já é muito diferente, porque na televisão se grava praticamente em ordem cronológica. Se varia a cronologia só em 6 capítulos, que são os 6 da semana que vão ao ar. Né? Vai ao ar de segunda a sábado, então são 6. Sim. O máximo que varia é aquilo. E lá no início, quando tu começa a gravar uma novela, que tu grava 20 capítulos na frente para não ficar sempre correndo atrás da máquina. Né? Mas normalmente o teu personagem vai cumprindo uma trajetória psicológica que tu consegue dominar, então a grande dificuldade é o decorar a cena. E o teatro não, tio. O teatro são nuances, quer dizer, é separar em cenas, é o diretor saber o que ele quer, e é repetir. Fora que tem uma multidão na tua frente, né? Não, eu tô falando a processo de ensaio. De ensaio antes. Depois que tu estreia, ele é uma delícia, porque ele nunca é igual, por incrível que pareça. Então, tu vê, eu já perdi a conta, mas de quantas apresentações, mas certamente 300 mil, 350 mil Imagina. apresentações dos Homens de Perto. Será que eu estou dizendo besteira? Não pode ser 350 mil, não. Mas são 18 anos, Não, né? o que eu quero dizer é o seguinte, mais de 1 milhão de pessoas já viram Homens de Perto só no Rio Grande do Sul, tá? Então eu não vou arriscar um número de apresentações, porque realmente é um absurdo esse número que eu dei. Tá. Não é verdadeiro. Então, apagamos isso. Não pode ser 300. Sim, mas... Mas pode ser lá em torno de 500 apresentações ou 600 apresentações, pode ser, tá? De um grande sucesso como Homens de Perto, e nenhum foi igual até hoje. Porque muda o público. Sim. E o público pode, às vezes, ou não rir de uma piada que tu faz, ou rir demais de uma piada que tu não faz. O público quer ver tu te ferrar em cena. Essa é a grande Nos verdade. Homens de Perto. Pois é, mas aí que dá. E nós oferecemos isso para eles. Nós estamos falando de um projeto... Mas oferecem Tudo ensaiado. querendo oferecer Tudo ensaiado. ou, porra, ferrou mesmo? Homens de Perto é uma história muito bacana pelo seguinte, cara, porque quando terminou A Casa das 7 Mulheres, eu e o Oscar, que faziam o General Canabarro na minissérie, eu fazia o Mascate, o Chico Mascate. Nós voltamos, vamos montar um negócio pra gente se divertir assim, ó, sem nenhum compromisso. Né? E aí nós chamamos o Beretta, que já era meu sócio no Porto Verão Alegre. Sim. Né? O Porto Verão Alegre, que é aquele negócio que é privado, não é da prefeitura, tá? Pertence aos maloqueiros mesmo aqui. Tá? Ele já era meu sócio, chamamos o Carequinha para fazer com a gente e pensamos num diretor, o lógico vai ser o Néstor e tal, vamos fazer um negócio para se divertir. E quando nós e o Arthur Pinto, que é um escritor espetacular, ele escreveu teatro de revista. Nós voltamos lá para proscrito, teatro de revista, que não existia mais no Brasil. Sim. Não existia mais musicais no Brasil, não existia mais contar piada, vedete. Isso acabou com o Cassino da Urca. Bah. Lá, antes ou um pouquinho depois do Getúlio, não sei, mas enfim. Naquele período, Naquele 50 período. ali. E fizemos teatro de revista. E o público achou aquilo muito moderno. Aliás, a gente tem uma grande lição. A gente sempre revisita o que é antigo, que tu parece moderno. O famoso retromodernismo, né? Retrofuturismo. Então, tu retorna... Sem querer nós fizemos isso. Não foi uma sacada
Que nem o Porto Verão, foi feito sem querer. Dirigir DKV é um retromodernismo. Pô, Exatamente. Retornei em 1964. Tanto que quando eu vi o DKV dele, eu fiquei... Pergunta pra ele, eu fiquei louco quando eu vi. Não é só tu, Zé. A gente anda pela cidade uma de Porto caminhonete Alegre. V-Maguete, eu fiquei louco quando As eu vi pessoas aquilo. ficam... Nós vamos gravar um programa, estamos falando isso sem projeto nenhum. Nós vamos gravar, não um programa inteiro de 2 horas, vamos gravar um programete dentro do carro, passeando Quer por Porto passear de Alegre. DKV. O pessoal da ProHub Maravilha. aqui vai fazer isso, nós vamos fazer esse projeto de um programete. Maravilha. Viriato ou Chico Mascate. Tá, primeiro eu preciso te contar de como Deixa. surgiu a história do Viriato. Eu ouvi o Porque é o Viriato. seguinte, eu vinha já há muito tempo recusando papéis de novela, porque eu não podia morar no Viriato é No laços Rio. de família, né? Laço de família. Casa Então, das Sete Mulheres. então, quando Laço de foi em família. 1999, tu imagina que em 93 eu tinha feito Incidente de Antares. Eu vinha fazendo várias coisinhas na Globo, que eu podia ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Agora, quando chegou o Laço de Família, me ligaram da produção e disseram, olha, é uma novela e tal, tem que ficar morando no Rio 1 ano. Eu digo, olha, não, muito obrigado. E aí eu recebi o telefonema do Maneco, do Manuel Carlos, que me disse, Zé, é o seguinte, eu vi um filme do Jorge Furtado chamado A Felicidade É, que é eu faço um personagem junto com o Zé Adão Barbosa e nós falamos durante 3 minutos só palavrão. Quem quiser olhar, procura no YouTube A Felicidade É, a parte que tô eu e o Zé Adão, nós fazemos um caminhoneiro e um cara que carrega coisas no caminhão. O ajudante. São 3 minutos só de palavrão. Que é muito engraçado. Imagina 3 minutos sem nenhuma palavra que não seja palavrão. É um troço absurdo, cara. E aí o Maneco viu isso e disse, eu preciso que tu faça um personagem na minha novela, mas eu preciso te adiantar o seguinte, ele é muito controverso, ele é broxa e ninguém quer fazer. E eu disse, pô, pois é, eu faço, eu não tenho problema nenhum, porque eu sou ator, eu nasci para fazer coisas que eu não sou. Ou coisas que me mandam fazer. Eu nasci, eu me tornei ator para fazer as pessoas acreditarem que aquilo é verdade. Então, para mim, tanto faz o que o cara é, se o cara é broxa, se o cara é comedor, se o cara é bonito, é feio, é gordo, é magro, não interessa. Se o cara é mim, corrupto. Não interessa mesmo para mim. Só tem um detalhe, eu não tenho como manter no Rio. Aí assim, aceita. E exige que te deem passagens, estadia, alimentação e tudo mais. Porque é pedido meu. E assim foi feito. Eu fui ao Rio de Janeiro, eu me lembro direitinho que do aeroporto Salgado Filho, aqui, eu liguei pro Jorge Furtado. Disse, Jorge, tu que já tá na Globo. O cara que vai me atender é um cara chamado Rui Matos. O que eu faço? Ele disse, não, pede tudo que tu quer pedir e ele lá pelas tantas, ele vai dizer que tu sentou de costas pra Santinha. Tu vai olhar para trás e vai ter uma santa, alguma coisa, que eu não me lembro quem era, Santa Nossa Senhora Aparecida, coisa por aí. E tu sai dessa, porque ele tem essa jogada de fazer assim, para baixar o preço. Pô, sacanagem, sentou de costa para minha santinha e tal, não sei o quê. E de fato, eu fui, cheguei lá, o Rui Matos, conversei, expliquei, olha, eu quero estadia, alimentação, passagem, um salário muito legal, assim, parará. E o cara disse, não, tudo bem, para mim tá tudo certo, foi o Maneco que pediu, tá resolvido, só tem um problema. Cara, tu sentou de costas para santinha. Eu digo, aí é que tu te engana, cara. Quando eu cheguei, eu olhei para Santinha e pensei, Santinha, desculpa, mas tu tem que ficar de frente pro chefe e eu vou ter que sentar de costas para ti. Ah, que ganhada! Aí ele... Sai da minha frente. Bom, se deu isso. Então me fui morar no Hotel Everest, no Rio de Janeiro, e a minha vida mudou completamente, em todos os aspectos, não só no aspecto financeiro. Porque é o bom, né? Com o Viriato. Com o Viriato, não só no aspecto financeiro, como também a minha vida mudou, assim, ó, eu passei de um ator porto-alegrense desconhecido para um cara conhecido no Brasil inteiro, né? Fazendo um papel hiper controverso, né? Sendo o broxa do Brasil durante 1 ano na televisão. Porque naquela época tu tinha que ir na clínica Uroteles. Exatamente, se tivesse a clínica Uroteles naquela época, eu já teria Viu só? ido lá. Mas né? que gancho espetacular pra gente chamar obrigado, o recado, Só Cristiano que tem Silva. um problema, né? Se a Uroteles chamasse, eu teria que ir como Viriato, e aí ia custar caro. Seria um cachezinho maravilhoso. Resolve com o nosso Aliás, patrão. eles
podem me chamar hoje. inclusive. eu só dou ideias, eu só dou ideias. Doutor João Pedro Teles, da Clínica Uroteles, tá no vídeo telão pra você. Querido. Médico formado pela URGS, com residências médicas em cirurgia geral e urologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Dr. João Pedro Teles é o urologista responsável pelos atendimentos na Clínica Uroteles. Com a experiência de mais de 10 anos de atuação na área, na Clínica Uroteles o paciente encontra o que há de mais avançado e moderno para a avaliação da sua saúde urológica. Realizamos o tratamento de doenças como cálculos nos rins, câncer de próstata, bexiga e rins, inclusive através de cirurgia robótica, crescimento benigno da próstata, além de disfunção erétil e distúrbios da ejaculação. Também realizamos a cirurgia esterilizadora masculina, vasectomia, com todo o conforto e discrição que o procedimento merece. E a Garimpos também, relojoaria ótica do doutor Robson, lá no Calçadão de Canoas, na Galeria São Luís, relojoaria e ótica. Para você que tá procurando aliança, vai casar, óculos. Agora final de ano, óculos, armações, enfim, na Galeria São Luís, no Calçadão de Canoas. É caro fazer óculos, né, cara? Então eu recomendo, vai na Garimpos que lá sai negócio. Armação é cara, lente é caro, mas lá na Garimpos é tudo bacana com o seu Robson. Joalheria, eu acho que tem um Instagram também da Garimpos para você entrar e buscar maiores informações para chegar lá. É bem tranquilo, dá para ir de trem ali em Canoas, desceu do trem, no Calçadão. Tá na cara do gol ali para ir na Garimpos. Conhece o Calçadão de Canoas? Olha, cara, da maneira como tá me perguntando, não. Mas ali no Mas centro, aquilo que é no centro, que tá todo calçado e tal. Isso. É lá o Calçadão. Aqui, sabe como é que o pessoal da Empulha fala do interior? Eles dizem assim, ó, faca. Tu diz assim, ó, qualquer empulha que eu fizer. Corta. Assim, nesse frio aí, só te enfiando debaixo do cobertor, sabe? Como sua bunda no verão. Aliás, com esse verão, até marinheiro enterra na bunda sua. Muito bom. Aí quando os caras largam essa, só diz faca. Faca, corta. Ô Zé, a gente quer falar do Porto Verão Alegre, Vamos. a gente quer falar de várias situações, mas eu quero te fazer uma pergunta. Diga. Que é de política. Vamos. E não tem como não fazer. Tá. Bolsonaro é o presidente, teve toda a questão da Regina Duarte, assumiu o Ministério da Cultura, depois, agora é o Márcio Frias, né? Que Márcio também, Farias, não é Farias, Não, é é Frias. É Frias, Não né? é Márcio, eu acho. É o Frias. O nome dele é Frias. É uma É o Frias. Frias, Entramos é o numa Frias. Frias. Tá. Mas te decepcionou Regina Duarte? Muito. Muito. Por quê? Porque eu acho, sinceramente, cara, eu acho que para gerir uma coisa tão importante como o Ministério da Cultura, a gente precisava de 10 programas para falar sobre isso. O Ministério da Cultura, ele gere, ao fim e ao cabo, uma indústria que movimenta mais dinheiro no Brasil, movimenta mais a roda da economia no Brasil do que a indústria do medicamento. Isso é um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas. Então, o ministro da Cultura, ele, na verdade, ele teria que ter um local de destaque junto com o ministro da Fazenda. Lembrando que foi o Ministério da Cultura, o Bolsonaro acabou, a secretaria E agora. aí, o que o Bolsonaro, o presidente, fez quando assumiu? Ele extinguiu o A Ministério Lei da Cultura. Rouanet. Ele extinguiu o Ministério da Cultura, estabeleceu uma Secretaria Especial de Cultura, diabolizou a utilização da Lei Rouanet, dando a falsa impressão de que todos os artistas que se utilizavam da Lei Rouanet estavam mamando e não se deu conta que estava sacaneando mesmo os empresários. Porque a Lei Rouanet, as pessoas não se dão conta, é apenas 4% do imposto devido por uma empresa pode ser repassado à cultura. 4%. Entendeu? Uhum. E no retorno, o empresário que repassou 4% do seu imposto devido de renda, ele recebe de volta muita coisa que o seu departamento de marketing não conseguiria, mídia e mais, unir o seu nome institucionalmente a um produto tão bacana como é o produto cultural e o produto audiovisual. Então, toda essa indústria parou. E todas as pessoas porque tu pensa que a indústria, quando fala assim, o artista é aquele cara que mama na Lei Rouanet. Aí eu pergunto, e a moça do cafezinho? E o cara da van? E o cameraman? Figurino. E o cara do áudio? E o editor? Sabe? E o figurinista? O maquiador?
Claro. a maquiadora, Tá todo- a figurinista. É um time E por trás. Cara, é uma população de milhares de pessoas que caíram imediatamente na vulnerabilidade social e que tiveram que partir para a informalidade. Muitos deles ficaram doentes, muitos deles morreram, muitos deles viraram moradores de rua. Sabe? Então, o Ministério da Cultura é muito sério num país. Mas tinha artista que realmente pegava dinheiro sem necessidade? Mas não só artista. Não só artista. Tinha gente que pegava dinheiro para fazer casamento, como apareceu em São Paulo e tal. Mas eu te pergunto, tem alguém que não malverse alguma lei nesse país? Agora nós vamos falar só de Lei Rouanet? Não, tinha que separar o joio do trigo Pelo e amor fazer o troço sério. Pelo amor de Deus, o Porto Verão Alegre, por exemplo, é um. Por que as contas do Porto Verão Alegre são aprovadas em março, quando ele termina em fevereiro? Porque é um enorme festival, entendeu? Que tem autorização de captação para 2 milhões de reais, só que dá emprego para 1.000 pessoas, entendeu? Quando É é, isso que aí. tu começa a pensar no Porto Verão Alegre? Tu terminou, presta conta em março, em abril tu já está pensando no próximo? É isso? Essa é a pergunta. Tá. Não, o próximo inicia assim, ó, terminou ele dia 15 de fevereiro, nós tiramos 10 dias de férias e voltamos já planejando o outro. Há quantos anos existe o Porto 23. Verão? Se 23 a gente anos. conseguir produzir esse ano, que vamos conseguir, nem que eu pague do meu bolso, porque ele não foi ainda aprovado na Lei Rouanet. A Lei Rouanet, houve 175 demissões de pareceristas pelo secretário Mário Frias. Né? Então, Pareceristas é o que analisa o parecer e dá se aprova ou não, é isso? exatamente. Claro. Deixa tá eu vendo? ver. Tá chovendo? Tá dentro. O carro tá aberto. Tava aberto o carro? Deixei aberto. Ah, mas que espetáculo. Zé Vitor Eu te Castiel. disse, vai chover. Ele avisou. Acontece. Mas então... Então, o Porto Verão Alegre não há certeza de que vai acontecer com a Lei Rouanet. Então, ele vai ter que ser com captação direta e eu não vou deixar de fazer. De jeito nenhum, Pô, não vou deixar de mas fazer. Se eu fiz no meio da pandemia, Exatamente. online, não vai ser agora por causa de um menino, né, que anda armado, que pensa que a cultura é uma coisa supérflua, que eu vou deixar de fazer. Por que esses artistas foram... Pô, Regina Duarte, A cara. Regina Duarte... Nós estamos falando de Regina Duarte, um dos maiores eu nomes da já nossa TV brasileira. trabalhei já várias vezes com a Regina. É uma bela pessoa. Uma bela pessoa. Sim. Não é uma pessoa, ela não é do mal. Só que ela Se deixou envolver. E acho também que as pessoas têm todo o direito de ter seus posicionamentos políticos. Né? Todo o direito. Claro. Mas, seja de esquerda, de centro, de direita, não interessa. Para isso existem as convicções pessoais das pessoas que têm que ser respeitadas. Né? E a Regina é uma pessoa de direita e não há nenhum problema nisso. Nada, O que eu absolutamente. acho que ela não tinha era condições de gerir aquele lugar. Ela não tinha condições. E eu acho que ela caiu na real logo quando chegou lá. Exatamente, ela não tinha. Ela é uma atriz. Sim. Uma grande atriz. Poxa, Eu acho uma que ela enorme foi atriz. usada. Cara. E acho que lá naquele iniciozinho ainda, quando o mito ainda estava muito mito, né? Ainda parecia muito uma coisa que poderia vingar mesmo, de verdade, eu acho que ela se sentiu bem em ser convidada para ser secretária especial da Cultura. Acho que qualquer um se sentiria, né? E acho que as intenções dela eram boas. Só que ela não é uma gestora. E, então, foi difícil, foi muito difícil ver a Regina daquela maneira. Acho que ela se queimou de uma maneira com a categoria, com a classe. Acho que não, acho que isso aí o tempo se encarrega. Tanta gente já se queimou por tudo quanto é jeito, por tudo quanto é lado, né? Eu não tenho mágoa desse tipo de coisa. Eu acho que errar é o que mantém as pessoas vivas. Mas é que hoje, entendeu? ô Zé, com as mídias sociais, os artistas se manifestando em Twitter, Facebook, eles também detonam, cara. E a Regina foi detonada. Foi cancelada, foi. é o nome, é o termo. Cancelada, é. Bom, eu confesso a vocês que eu não tenho Facebook. Eu saí do Twitter faz uns 4 anos, né? E a única rede social que eu mantenho é o Instagram, porque ali eu posso ter uma comunicação lúdica com os meus amigos e posso, de repente, não querer receber
Primeiro textão que eu recebo no meu Instagram, eu já Bloqueio. eu não bloqueio, tem um negócio ali muito legal chamado ignorar. O cara não me vê mais, eu não vejo mais ele e pronto. É isso aí. E eu só me relaciono com pessoas agradáveis que me mandem fotos bonitas ou memes engraçados. Esse é o bom. É para isso que aí. serve rede social. É isso entendeu? Inclusive eu escrevi na Zero Hora agora, tem uma coluna na Zero Hora, quinzenal e secreta, que sai no segundo caderno, de 15 em 15 dias, né? Quinzenal, né? Óbvio. E eu escrevi sobre isso, justamente sobre o apagão que teve semana passada e como eu me diverti em pensar como é que os caras se viram, né? Como é que o valentão de internet se viu? O leão de arroba. O leão de arroba. Como é que o cara do fake news conseguiu suportar 6 horas sem largar o... Cara, e a minha coluna é sobre isso. Né? Espetáculo. Sobre o divertimento que foi isso. Ô, Zé, a gente tá falando aí, poxa, tinha que ter mais umas 5 horas pra gente ficar Tem que trazer falando. de novo o Zé. Mas eu queria te perguntar o seguinte, mito ou fato o teste do sofá no mundo artístico? Não, é mito. É mito. Diretor não Total. come artista. Não, diretor come artista, artista Pô, come artista e artista come diretor. Eu li a biografia. Eu li a biografia do Alexandre Frota. Eu li o livro do Alexandre Frota. Escolheu mal. Não, mas não questão política. Porque o Alexandre Frota tem uma trajetória maravilhosa. Não tenho nada contra ele, meu amigo, tudo, mas... Ele fala que foi convidado. Mas... É que eu leio coisas aleatórias. Eu leio biografia da Anitta. Eu vou dizer assim, ó, o assédio sexual, ele se dá e se deu principalmente agora, agora que nós estamos todos nos conscientizando e conseguindo, caras da minha geração, né? Eu vou completar 63 anos essa semana, que estão se dando conta de que eu sou de uma geração que viveu convivendo com esse tipo de barbaridade. Né? Sim, de todo tipo de discriminação, tolerando coisas que jamais poderiam ser toleradas, deixando passar coisas que não poderiam deixar passar, que não poderíamos deixar passar. Então, como diz a minha grande amiga Nani People, que é ela é uma transexual. Na verdade, ela não é operada, né? Ela ainda tem o pinto, né? Sim. E que foi minha partner num filme que eu recomendo a todos vocês, está na Amazon Prime Internacional, chamado Quem Vai Ficar com Mário. Mário, é isso. É o meu par romântico. Eu faço um machão e acabo namorando um travesti sem saber que é travesti. Termino o filme com ela me explicando o que ia acontecer, entendeu? Boa. Mas é muito engraçado, porque o cara é machão. Vejam o filme. Quem vai ficar com a Amazon Prime? Quem vai ficar com o Mário? É divertidíssimo, tá? Boa. É um filme que é um filme italiano, na verdade, que foi refilmado agora por um grande diretor chamado Xu Shen, que é chinês, e com uma parte da equipe do pessoal do Porta dos Fundos. Tá? Boa. Mas só que é uma história muito bacana, ela é emocionante ao mesmo tempo que ela é muito engraçada. Então estou eu e o Marcos Breda no filme, eu faço o sogro do Breda e a nossa grande briga, ele me chama de papai o tempo todo. Vale a pena ver. Tá? Vamos lá, vamos Marcos procurar. Breda é teu parceirão, né? Pô, parceiraço. Chuteira Preta também. A gente tem feito muito e também ele vem para cá e... Agora, na pandemia, acabou tudo isso, é só por WhatsApp e tudo, mas, por exemplo, os livros que eu escrevi por Internacional agora na pandemia, que são... Sim, o Box. Colorado Box. Box, eu escrevi já 2 livros. Legal. Um sai em novembro. O primeiro foi a história do Beira-Rio. Eu vi. E o segundo agora é sobre 1979, quando o Internacional foi campeão brasileiro. Invicto. E invicto, né? Vai sair agora em novembro. E eu faço uma brincadeira nesse livro. Nesse livro eu começo dizendo que eu sou um cético, que eu não acredito em nada que não seja forjado pelo homem e que eu não acredito no sobrenatural de Almeida, que era a frase a expressão que o Nelson Rodrigues usava nas crônicas de futebol dele. Claro. Né? Então, mas que eu ia contar a história aberto a qualquer coisa, se no final da história eu podia até capitular, né? E aí eu conto toda a história, mas eu tive 2 horas ao telefone com o Cláudio Duarte, com o Falcão. Esteve aqui, Cláudio Duarte. Com o Falcão, com o Valdomiro, aquele amor de pessoa, que pessoa querida, cara. Baita cara. Todos eles falaram comigo, né?
E eu fui escrevendo aquilo, fiz uma pesquisa espetacular, assim, espetacular no que eu quero dizer, não que eu sou espetacular, uma pesquisa grande mesmo. Sim, só sim. com o Marcelo Medeiros, né, cujo pai abdicou da vice-presidência de futebol para a Gilberto volta Medeiros. do Balvê, o grande Gilberto Medeiros. Né? Exato. O Marcelo Feijó, que era tio dele, quer dizer, então só o Marcelo Medeiros, eu tenho que agradecer muito a ele. Ele ficou horas e horas comigo no telefone, me contando histórias daquela época e tudo mais. O presidente Marcelo Medeiros, que depois saiu do INPE, parece que tirou 3 toneladas. Claro. Ah, mas o Marcelo Mas é um cara muito legal. Muito É um cara legal, muito legal. muito legal, um cara de primeira. E a família também. Tu imagina que ele, no final, ele é o elo entre duas famílias que deram 4 presidentes ao Internacional. Exatamente. Que foi o Afonso Feijó, que foi o cara que presidiu o Inter em 45, quando o rolo compressor conquistou a maior, até então, conquista do Internacional, Sim, que foi o sim. hexacampeonato gaúcho. Claro. 45, era o vô dele. Depois, o tio dele, o Marcelo Feijó, campeão que brasileiro. foi o cara que foi campeão brasileiro invicto, foi vice-campeão brasileiro num ano, perdeu bizonhamente o Campeonato Gaúcho de 79 e foi campeão brasileiro. E não se reelegeu. E o pai dele, o Gilberto Medeiros, que foi o presidente que, vocês Pagou lembram as bem, contas. que vim para pagar, Vim para pagar títulos e não ganhar e títulos. não ganhar títulos. Mas chegou numa final, em 87, com o Flamengo. Mas que foi fundamental naquele momento. Né? Como foi fundamental o presidente Romildo quando assumiu o Grêmio. Exato. Na primeira legislatura dele. Né? Tá num pincel danado agora. Agora tá. Eu lamento que eu sou amigo, eu sou colega, fui colega de faculdade do Romildinho e eu lamento que isso esteja acontecendo. Bom, mas voltando à coisa, e quando chega no final do livro, para você ter a ideia do Breda. O Breda é um cara que entende muito de astrologia. Então eu encomendei sorrateiramente para ele o mapa astral do Internacional, de 1909, que ele fez com o horário que o Inter foi fundado, e o mapa astral do Internacional no ano de 79, no dia 22 de setembro, que foi o dia que o Internacional estreou no Campeonato Brasileiro de 79. E no final do livro eu faço uma brincadeira, se as pessoas quiserem ver depois, eu não vou dar spoiler aqui, mas eu capitulo. Só para dar um spoilerzinho, o nome do último capítulo, né? O título do último capítulo é No Creem Brujas, reticências, né? Mas às Que vezes... ela sai. E aí entra o Bredinha, que fez um trabalho fantástico para mim. A gente assim. vai ter que fechar esse bate-papo com o Não. Mas eu Agora tenho que te vi, eu quero perguntar, ficar, cara. eu quero te perguntar ainda sobre essa questão de ator. É um debate que existe há muito tempo sobre o beijo técnico. Não, isso aí é o Isso aí seguinte, existe ou não? Cara, beijo é beijo. É, exatamente. Beijo é beijo. Tu beijou a Cláudia Tu Raia? pode beijar... Cláudia Raia, não. Não contracenou Vera com a Cláudia Fischer, Raia? não foi? Não, Não, foi no a- Laços de Família foi... Laços de Família. Não foi. Foi noutra novela e era a... Ai, meu Deus. Daniele Vinitz. Ah, A sim, Daniele Daniele Vinitz. Vinitz. Caso com a Daniele Vinitz e sim, Maravilhosa, beijei. no auge da Daniele Vinitz. E agora vocês imaginam um cara que na época fazia papel de brocha, mas não estava brocha, tendo que dar aqueles beijos. Na Daniele Vinitz. Não, Não, isso é laço de família. na Soraya, né? Soraya. Sendo amigo da esposa dela e tal. Beijo é beijo. Beijo pode ser dado como um cumprimento, pode ser dado profissionalmente e pode ser dado com muito tesão. Amor, Tesão, tesão. amor, tá? Tanto que Legado. teve muitos artistas que o beijo foi com tesão que casaram depois. Exatamente. Então, este beijo que a gente vê na televisão, que chama beijo técnico, que já virou uma coisa pejorativa, ele é um beijo profissional. É um beijo que não vai língua, é um beijo que não sabe, é um beijo profissional. Né? Assim como as cenas de sexo que a gente vê no cinema, na televisão, e no teatro principalmente, são profissionais. Porque senão, esculhambava com o trabalho inteiro. Claro que acontece de pessoas que estão contracenando durante muito tempo e convivendo principalmente durante muito tempo, indo para gravações, voltando de gravações, e contracenando e fazendo cenas desse tipo, acabam se afeiçoando uma pela outra. E acabam, eventualmente, até formando casais. Né? Mas eu garanto para ti
que na frente, atrás das câmeras, quando tu vai fazer uma cena desse tipo, tem pelo menos 50 pessoas. E é absolutamente impossível, a não ser que tu seja muito dodói, tu conseguir aproveitar, né? Tu, a mulher, o homem, do momento. o gay, aproveitar alguma coisa se tu tá tendo que chegar perto e o diretor tá dizendo, não, Zé, dá um passo para trás. Não, mas daí tá, não agora, teria filme pornô, Zé. não, é diferente. Mas aí é completamente Mas diferente. é profissional o negócio Mas também é profissional o filme pornô. profissional. Completamente Porque diferente. tem 50 pessoas atrás também. Não, mas ali é completamente diferente. Pois ali o cara é preparado para isso. A mulher é preparada para isso. Eles param. Eles param constantemente, eles usam muito vasodilatador, né, para manter ereção. Mas artista de novela, quando tá ali com... Dificilmente. Não é nem o vasilador, tem o efeito contrário, um chá pra não... Não, dificilmente. Não, é profissional. É impossível. É impossível. Cris, é Não impossível. tem clima, cara. não tem ambiente. Não é É clima uma luz nenhum, na cara. tua cara, Só olha se- essas luzes. só Não se sei se a for- Daniele Vini tivesse... Não, Eu não sei. Mas de repente não, eu se ela consigo. vier assistir numa boate, evidentemente. Mas não num ambiente de trabalho, cara. Isso é hipoteticamente, o pessoal em casa. Porque a Dani. Daniele é uma pessoa seríssima. Entendeu? Eu estava contracenando com ela, com uma colega de isso, trabalho claro. seríssima, entendeu? Claro. Tanto como era com a Soraya, com as outras que já aconteceu. Tem um filme chamado que é em cima do folhetim do Jockman, Clô. Clô. Dias e Noites. Ah. E eu faço esse filme, e eu sou um dos amantes da Clô, que eu tenho cenas muito eróticas com a personagem. Tua mulher não te cobra, não dá ciúme? Absolutamente, de jeito nenhum. Eu sou casado há 35 anos, Cris. Com a mesma mulher, quer dizer, eu mereço um Oscar. Eu não vou usar a piada do Guerrinha, dizer que tu é um tarado casado, eu não vou fazer O isso. meu tio Antônio Abujan tinha uma frase que dizia: o pior casamento é aquele que dá certo. Dá pra fechar. Mas eu sou casado e muito amigo, né? Eu tenho muito amor pela minha mulher. Nós formamos uma dupla muito bacana e tem uma coisa muito interessante. Minha mulher é psicanalista e ela é freudiana. E ela é uma pessoa que precisa e mantém a ética de uma maneira assim, guardada numa caixinha de joias. E eu, ao contrário, quer dizer, a minha vida é uma vida de exposição. Né? Se vocês notarem, vocês vão ver que dificilmente as minhas intimidades mesmo, de verdade, elas são expostas. Né? É verdade. Que é o que eu posso colaborar para que a minha mulher... Ela é, inclusive, presidente da Sigmund Freud, Associação Psicanalítica, é uma pessoa seríssima, né? E eu tenho muito carinho, muito amor por ela, porque nós formamos uma família muito bacana, nós somos muito companheiros, enfim, eu não tenho nem o que falar. E ela, comecei a namorar com ela, eu já era ator, ela já era psicóloga. E nós temos trajetórias completamente para lados opostos, né? Mas sempre com uma família nos unindo, né? Que legal. Então isso aí não há a Que menor legal. condição da minha mulher. Agora, ela tem uma característica muito engraçada, que essa eu posso revelar. Eu agora, por exemplo, estou escrevendo um roteiro novo para um monólogo meu, para quando terminar a pandemia. É uma coisa que eu queria há muitos anos fazer, que é uma coisa que mistura história com personagens. São 6 personagens históricos que eu vou interpretar, contando mais ou menos a história do Brasil de 1950 até antes da pandemia. Eu não quero tocar na pandemia. Tá? Muito bacana, assim, com a música do meu primo, André Abujan, que é um dos maiores guitarristas do mundo. Já fez trilha pro Tarantino. Está indicado pro Grammy, inclusive. Né? Sempre que eu digo, vou fazer alguma coisa, isso, ela diz, isso é uma porcaria. Não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso é pra te incentivar a Pra te fazer? deixar bem. Mas assim, a gente morre de rir. Eu digo, aí o meu filho, João, que é meu sócio, né? Hoje em dia, meu braço direito, esquerdo, perna, tudo, que é formado em administração de empresa, não tem nada a ver com arte. Ele é empreendedor da área cultural, mas é o cara que me bota no centro. O João diz assim, pai, que coisa boa, porque se ela gosta, não dá certo. Se ela não gosta da ideia, tudo que tu apresentou para ela até hoje, ela disse que ia dar certo e sempre deu certo. Vamos Muito manter bom. assim. Que espetáculo. Zé, porra,
E aí, Cristiano? Muito Porra, obrigado, cara, um prazer cara. gigantesco, Obrigado Zé. mesmo. Pô, eu obrigado. acho que, por mim, eu ficaria aqui Nós mais também. duas Não, mas nós vezes. temos que voltar Nós temos que voltar aqui. Vamos ter bater que fazer mais de papo, novo. Fazer cara. mais disso. É A gente muito não bom. falou do Inter profundamente, mas tá bom, ô Mas Zé. olha, só te agradecer mesmo, Zé. Quer deixar um recado final ou não? Eu posso deixar, eu queria só falar assim na questão desse aparente final de pandemia, né? De deixar essa mensagem para as pessoas que não subestimem esse aparente final de pandemia, continuem adotando as medidas necessárias, né? O uso do álcool gel. Ó, Tá aqui, ó. Álcool trouxe o gel. meu alquinho aqui, a minha máscara. Evitar aglomeração, mesmo vacinado, porque a gente vacinado também pode não sentir, pode estar assintomático, mas está transmitindo. Eu acho que o Rio Grande do Sul foi muito bem na questão da vacinação, né? Apesar do governo federal ter feito muita cagada em cima dessa questão Sim. do Covid, eu acho que o Rio Grande do Sul foi bem. Hoje nós estamos aí com 71%, 72% das pessoas já vacinadas, né, em primeira dose, né? Já em segunda Já em dose, segunda. e 90 e poucos em primeira dose. Estou com as duas já. Então, eu queria fazer esse apelo, que as pessoas continuassem se mantendo um pouco alertas, que é para ver se a gente consegue voltar ao normal. Porque esse papo de novo normal, para mim, nunca Não, colou. Tô contigo também. Nunca não, colou. não, eu quero voltar o O antes. que nós vivemos nos últimos 2 anos foi absolutamente o anormal. Anormal, Eu anormal. Tô também contigo nessa. Quero poder chegar nos lugares e abraçar meus amigos. Isso, entendeu? encher teatro, encher estádio de futebol, é isso. É isso. Senhoras e senhores, Zé Vitor Castiel, te honra. inscreve no canal, compartilha esse vídeo, contamos com vocês também. Zé, obrigado, viu? Pô, eu que agradeço. Obrigado a vocês e eu estou sempre à disposição. Muito bom, obrigado. Salva de palmas pra fechar um dos dois dessa sexta-feira. E com cerveja, hein? Tá levando pra cá. Aí, ó. Obrigado, gente. Valeu. Te inscreve no canal. Valeu! Sentiu alguma coisa, Marquinhos? Tivemos problema com o Cristiano Silva lá. Muito prazer, Jason Lisboa, seu dispor.